Oi pessoal, aqui é a Natasha Chanoski e hoje eu tô aqui pra responder algumas perguntas que vocês me fizeram lá no meu Instagram, então se você ainda não me acompanha por lá, corre lá, que é sempre lá que eu fomento os vídeos daqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre siso, sobre tirar os dentes do siso. Pra quem não sabe, o dente do siso, eles são os últimos que demoram mais pra nascer e que algumas pessoas já nascem sem, mas eu já vou entrar nesse assunto. Antes eu só quero falar que esse canal aqui, o nicho dele, a gente fala sobre rotina de estudante, sobre arquitetura e urbanismo, e esse vídeo é um daqueles vídeos mais diferentões que caíram de paraquedas, mas é porque recentemente eu tirei meu siso e como eu compartilho minha rotina com vocês, foi aí uns dias meio difíceis, né? Que a gente fica meio de recuperação, sem poder falar nada. E como muitas vezes nessa idade de faculdade, ensino médio, geralmente é quando aparece esse problema do siso, eu decidi trazer um vídeo desse aqui pro canal. E sejam todos muito bem-vindos. Gente, o objetivo desse vídeo é contar a realidade pra vocês e tentar até tranquilizar um pouco, sabe? Porque eu fiquei muito assustada quando, eu não sei, a gente sempre fica com um pouco de receio, né? Eu admito que eu tava com um pouco de medo pra fazer essa cirurgia. Então é muito bom. Eu conversei com várias pessoas que tinham passado por isso antes de fazer e fui pegando dicas, perguntando como é que era o processo, tudo. Então eu acho que é importante ter um conteúdo desse na internet. Eu vou explicar tudo pra vocês, gente, tudo. Desde preço, qual foi o processo que eu fiz, por que eu precisava tirar e falar da recuperação e do pós-operatório também, assim, pra vocês. Vou falar tudo mesmo. Então vai ser um vídeo um pouco mais longo, mas pra realmente te deixar mais seguro disso, pra gente compartilhar a experiência e espero realmente que te ajude. Então já não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, que, sério, isso ajuda demais o meu trabalho. Então é isso, vamos lá começar a falar sobre essa cirurgia, né, pessoal? Então, pra começar, eu quero falar que não é todo mundo que tem que tirar. Quando eu coloquei a caixinha de perguntas lá pra vocês mandarem suas dúvidas, muita gente perguntou: nossa, mas então eu vou ter que tirar? Todo mundo tem que tirar? E, gente, não. Relaxem que não é todo mundo. Às vezes ele nasce certinho e tá tudo bem. Você pode continuar com ele assim pro resto da sua vida se não der nenhum problema. Mas como no meu caso, quando eu era menor eu usei aparelho, usei vários tipos de aparelho, usei por 5 anos. E aí meus dentes estavam bonitinhos, sabe? Tão certinhos e tal. E os meus sisos, eles não tinham espaço pra crescer. Eu preciso desenhar. Eu me expresso desenhando. Não tem como, a arquitetura não sai de mim. Olha, a gente tá péssimo, mas enfim, acho que vai dar pra entender um pouquinho melhor. Meus dentes, aqui são os inferiores e aqui são os de cima, né? E aqui, assim, é a minha gengiva, tá, gente? Como se fosse uma vista lateral da minha boca. E meu siso, ele tava aqui, ó, não tem espaço pra ele nascer. Não tem não, né? Não tinha, porque agora não tem nem mais siso mais. Mas não tinha espaço nenhum pra ele nascer e ele tava na diagonal. Então ele tava fazendo uma força pra empurrar todos esses dentes lá pra frente e todo o aparelho que eu usei não tava mais adiantando, sabe? Porque meus dentes estavam vindo pra frente. Enfim, resumindo, eu ia ter que tirar o meu siso por esse motivo. Então não é todo mundo que precisa tirar o dente, você tem que fazer uma panorâmica geralmente pra ver se você precisa ou não. Eu fiz minha panorâmica e, na verdade, desde a época que eu usei aparelho, eu já sabia que eu ia ter que tirar, porque meu siso ele não tava reto, nascendo. Mas acabou que na época eu não tirei, e aí começou a doer um tempo atrás, mas foi uma dor leve. Fui no postinho, aí eles me deram lá um remédio, eu tomei por um tempo, parou. Só que como eu já sabia que eu tinha que tirar, eu fui atrás disso. E uma das perguntas que vocês fizeram é se saber se é caro. E, gente, eu acho um absurdo de caro, sério. Eu perguntei pra dentista, eu já explico como é que eu fiz, mas eu vou falar preço de particular antes. Perguntei pra dentista que eu tirei quanto que ela cobrava pra tirar um por fora. É 350 pra tirar um dente, sabe? Mas ela é especialista nesse tipo de cirurgia. E eu precisava de alguém que entendesse mais, também já explico por quê. E outras formas que você pode conseguir mais barato, claro, é ver quanto que é o preço aí na sua cidade, na sua região, que acredito que varia um pouco, mas também algumas faculdades de odontologia, elas precisam de voluntários para tirar os sisos. Então, muita gente que eu conheço foi voluntária dessas faculdades. A minha mãe tirou 2 sendo voluntária de uma universidade. Tem uma amiga minha também que tirou os 4. É possível você ir atrás desses métodos, que acaba que é gratuito, mas claro que às vezes é um pouco mais sofrido, né? Porque você tá ali tirando com um estudante
que tá se formando, que precisa dessa experiência, claro, não necessariamente com um profissional especializado que faz isso há, sei lá, mais de 5, 10 anos, sabe? Então, vai aí da dificuldade do seu dente e do que você pode pagar e do que você realmente acha necessário. E se você já tirou os seus ou tá aí no processo pra tirar, comenta aqui embaixo valores, sua experiência, que acredito que vai ajudar outras pessoas. Inclusive, o vídeo acontece muito mais, às vezes, nos comentários do que aqui em cima no vídeo, né? Então, vão aí compartilhando experiência. E a opção que eu escolhi fazer foi assinar... Gente, eu não tô sendo patrocinada, entendeu? Eu queria muito eu não ter pagado para, assim, fazer o vídeo, mas tô falando realmente a minha experiência. Mas, assim, a Mil Dental, se quiser me mandar fazer um publi, tô aceitando, sabe? Porque achei boa a experiência. O que eu fiz foi fazer um plano anual da Mil Dental que cobre cirurgia do siso. Então, eu pago por 12 meses, o mínimo da adesão é 12 meses, então você tem que usar o plano por 12 meses. Aí, o plano que eu precisei para minha região, eu pago por mês 54 e alguma coisa. Eu vou colocar os valores certinho aqui na tela, na verdade, para eu não falar besteira, porque eu fiquei um pouco confusa. E esse valor ficaria muito mais barato do que eu ter que fazer por fora, tirar os 4 sisos, porque eu precisava tirar todos. Se eu fosse pagar particular, todos ia dar 1.400, isso é absurdo. Fora o valor de panorâmica, que a Mil também cobre, e também ela cobre limpeza. Então, antes eu fazia limpeza no postinho, tranquilamente, mas como eu acabei adquirindo esse plano, eu posso fazer limpeza também por 1 ano, e eu acho que deve cobrir alguns outros tratamentos, mas os que eu sei são esses, né, os que eu utilizo. E foi esse o método que eu achei financeiramente melhor para fazer. Só que o problema foi que eu cheguei no dentista com a minha panorâmica e ela falou: você vai precisar de uma tomografia no caso. E admito que eu fiquei um pouco assustada, porque todo mundo que eu conheço fez só panorâmica, sabe? Tava tudo bem, já conseguiu ver ali, beleza. Só que o problema é que tem um nervo que passa muito próximo da raiz desse siso. E você tem que fazer a panorâmica pra ver onde é que essa raiz e o nervo estão, porque não pode romper o nervo. Se você romper o nervo, você perde, eu não sei exatamente, mas você perde a sensibilidade, a mobilidade da boca, alguma coisa assim. Meio sério. Então, realmente tem que tomar bastante cuidado. E a panorâmica é uma imagem 2D da sua boca. Então, ela falou que eu precisava de uma tomografia, que é uma imagem 3D, pra ver exatamente onde é que a minha raiz e o meu nervo estavam. Porque na imagem 2D, na panorâmica, um tava sobreposto no outro. Então tinha que ver o 3D para saber exatamente de cima onde é que tava passando. Então eu já fiquei um pouco assustada, porque assim, já era um pouco mais difícil, né? As pessoas com quem eu conversei tinham feito só panorâmica e assim, tava tudo bem. Então eu fiquei um pouco mais assustada. Mas enfim, fui até atrás de outros dentistas pra ver se eles diziam a mesma coisa. Todos falaram a mesma coisa. E eu acabei voltando, tive que fazer a tomografia. A Mil Dental não cobre tomografia, então tive que pagar por fora. Foi um gasto a mais que eu não tava esperando e é meio caro. Fui fazer a tomografia e decidi por voltar naquela primeira médica. Inclusive, eu vou recomendar ela pra vocês, porque ela foi super atenciosa. Teve um dia até que eu tive uma dúvida à noite, que eu fiquei meio assim, eu mandei mensagem, ela respondeu, foi super atenciosa e eu super recomendo ela. Como eu falei, ela é especialista em cirurgia, e aí eu acabei voltando nela por isso, porque ela era a única especialista e ela atende pela Mil Dental. Então, se você for de Curitiba, recomendo super ela. Vou deixar o nome aqui, é só você jogar no Google que você encontra. Agora, sobre a cirurgia em si, admito que eu tava com muito medo, falei pra vocês já no início do vídeo. Na verdade, não é medo, eu tava receosa, não sabia o que esperar, sabe? Meio estranho. Assim, se eu pudesse não fazer, eu com certeza não passaria por isso. Encorajando vocês, deu tudo certo, estou aqui falando, beleza, sem meus dentes, sem 4 dentes, inclusive. A cirurgia em si foi apenas, gente, choquem-se com essa informação, 24 minutos. Só isso. A anestesia eu acho que demorou mais pra fazer efeito do que o tempo de cirurgia mesmo, de arrancar os dentes. Estão cortando a grama aqui, então desculpa se tiver algum barulho, mas acho que nem vai estar aparecendo muito no vídeo. Primeiro, eu quero dizer que a experiência da cirurgia é meio ruim, porque você não sente dor, mas você sente a pessoa puxando e fazendo pressão no seu dente. E você ouve quando ele quebra, coisa assim. Então é muito desagradável, sabe? Mas, enfim, eu acho que eu assisti muito Breaking Bad recentemente.
Então eu fiquei um pouco traumatizada também. Quando eu fechava o olho, vinha imagem de sangue dos meus dentes, mas fora isso tá tudo bem. Se você é uma pessoa que fica um pouco com o filme na cabeça, tente assim, não assistir coisas que envolvam muito sangue algum tempo antes. Eu fechava o olho e ficava, não, imagem de sangue não, vou mentalizar, sei lá, Torre Eiffel, estou na Europa. Nunca fui pra Europa, mas agora eu estou na Europa. Mas enfim, passou, foi rápido, 24 minutos, passou. Ela tirou todos os meus dentes e aí depois ela oferece um laserzinho pra você passar e que ajuda a não inchar tanto. Inclusive, eu quase não fiquei tão inchada. Eu acho que deve ter sido por conta desse laser também. Só que eu admito que eu me arrependi um pouco, porque o laser você paga por fora. É particular, né? Você pode ou não aceitar o laser. E aí eu achei que ela ia passar em todos os dentes, só que é só nos que usa broca. Que às vezes você consegue puxar o dente todo e às vezes você tem que usar a broca pra quebrar o dente em pedaço. E os meus dois de baixo, ela teve que usar a broca. Então, o laser ela só passou nos de baixo, sabe? Mas ela cobre uma seção só. Mas eu achei que seria todos. Aí eu falei, ah, não, tudo bem, vai ficar tanto por dente. Mas daí quando eu descobri que era só dois que ia passar, ficou muito mais caro, né? Mas tudo bem. Que ajuda a desinchar e ajuda também um pouco com a dor. Eu não senti tanta segurança nessa afirmação de que ajuda com a dor. Mas, enfim, talvez realmente ajude. Com relação à dor que eu senti na hora da cirurgia. Anestesia é realmente o que você sente, né? Que é a picadinha da agulha lá. Então, a anestesia eu achei que doeu mais pra colocar nos dentes de cima. Mas a cirurgia em si, eu achei muito mais trabalhosa e difícil tirar os dentes de baixo. Então, a anestesia pra mim foi mais incômodo, os dentes de cima. E o processo da cirurgia foi mais incômodo de baixo, até porque demoraram mais, teve que quebrar o dente, fazer mais pressão. Gente, teve uma hora que eu fiquei realmente meio assustada, sabe? Eu vou falar porque é bom vocês já saberem. Porque fazia tanta pressão que eu tava, meu Deus, tomara que ela não tire o dente do lado também, né? Imagina se quebra a parte do dente do lado. Eu tava assim, desesperada, porque você não sabe o que tá acontecendo, né? Mas enfim, deu tudo certo. Agora entrando na parte da recuperação, que é o que vocês mais perguntaram. Eu não vou mentir pra vocês que é difícil, não é uma recuperação fácil. Tem muita gente que fica preocupado com a parte de comer, que até por isso acaba preferindo tirar de 2 em 2, mas hoje em dia eu vejo que muita gente tá tirando os 4 juntos. Eu acabei optando por tirar os 4 juntos, porque senão a Mil, ela cobre uma panorâmica por ano. Então, se eu tivesse que tirar de 2 em 2, eu ia ter que fazer outra panorâmica, porque diz que tem que enviar a panorâmica junto quando faz a requisição da cirurgia. E aí eu ia ter que pagar a panorâmica por fora. Se eu quisesse fazer laser também nos outros 2, eu ia ter que pagar 2 vezes o laser. Remédio, eu ia ter que comprar 2 vezes. Então, é tudo isso, sabe? Eu pedi pra ela bastante remédio de dor. Então, com relação à dor, eu realmente não senti muito. Foi bem tranquilo com relação à dor, sendo bem sincera pra vocês. Você sempre também tem que tomar um antibiótico junto, porque fica um buraco exposto pra prevenção, né? O mais difícil pra mim foi o gosto de sangue. Porque como eu falei pra vocês, eu já usei aparelho antes e eu já extraí dente antes também por conta do aparelho. Eu acho que eu já extraí 2 ou 3 dentes quando eu era menor. Só que teve uma extração especificamente que sangrou muito, gente, sério. E eu dormia e acordava com gosto de sangue e isso me enjoou muito. Eu tenho enjoo de gosto de sangue. Então, pra mim, foi particularmente difícil por conta disso. Sangra muito no primeiro dia. Sério, você tem que ficar mordendo uma gaze pra ir fechando o buraco, né? Pra ir parando de sangrar, assim. Eu não entendo muito da área de saúde, então, assim, né? E então isso me deixava muito enjoada, sabe? E você não pode nos primeiros dias fazer bochecho e o resto, né, também você não vai poder fazer algo que dá pressão negativa. Então você não vai poder, por exemplo, tomar em canudo, não vai poder, tem que evitar espirrar, tossir, tudo essas coisas, sabe? E aí eu tava com muito enjoo de gosto de sangue. Se eu tenho que evitar tudo isso, eu com certeza posso vomitar, entendeu? Meu medo tava aí. Que eu ficava muito enjoada. E assim, pra mim, a parte da recuperação, essa foi a mais complicada. Foi essa parte de enjoo do gosto do sangue. Mas enfim, falando das outras partes que vocês me perguntaram se é difícil dormir. No primeiro dia, eu admito que eu, assim, enrolei ao máximo pra dormir, porque é desconfortável, tava sangrando muito. Então eu não queria ficar, sabe, com aquele negócio meio cheio de sangue na boca. E aí eu não tava conseguindo respirar direito, porque
Eu não sei, você tem que ficar meio com a gaze, claro que na hora de dormir você tira, só que aí ainda tava saindo sangue, aí pra engolir saliva era meio complicado, porque os músculos, quando você engole saliva, eles dão uma mexida, e aí dava uma doída nessa parte, né? Então, essa parte eu tava achando muito desconfortável de dormir no primeiro dia. Nos outros foi tranquilo, gente, mas no primeiro dia eu acho que eu dormi tipo umas 3 horas só, porque eu fiquei enrolando, assisti filme até tarde, e aí eu já tinha que acordar cedinho pra tomar remédio. Então, no primeiro dia eu realmente evitei, mas porque eu não me sentia preparada pra dormir, sabe? Principalmente por causa desse negócio de conseguir respirar, engolir saliva, enfim, eu meio que tava com medo de acabar me engasgando de alguma forma, sabe? E no primeiro dia, acho que é importante falar também que em um dos momentos, né, eu fui engolir saliva, gente, isso acaba sendo um problema. É ruim ficar falando, porque é meio nojento ficar falando essas coisas, mas enfim, é importante pra vocês saberem como é a recuperação exatamente. E aí, como eu falei, os músculos mexem, então como você tá com ponto, parece que o ponto dá uma incomodada, dá uma leve doloridinha, sabe, quando você engole saliva. E aí, teve uma dessas vezes que eu engoli saliva e tava quase parando de sangrar tanto. E aí, um dos lados voltou a sangrar mais. Nessa hora que eu fiquei com medo de ter estourado um ponto. E aí, eu mandei mensagem pra dentista. Foi aí que eu entrei em contato com ela. E ela falou que era normal, que era pra eu continuar mordendo a gaze e ver como é que ia estar amanhã. Então, pelo jeito, isso é uma coisa que às vezes acontece. Não soltou o ponto, tá, gente? Não pode, não é normal soltar o ponto. Mas provavelmente deu uma mexidinha ali e aí acabou sangrando um pouco mais, sabe? Só que a minha sensação foi que tinha soltado um ponto. E meu amigo falou que aconteceu isso com ele também. Importante deixar isso claro, para caso você também passe por isso. Outra pergunta foi com relação à comida. No início você só pode comer coisas geladas, basicamente sorvete, iogurte, sei lá, algum suco, coisas assim. Só que, claro, não usem canudo. E no primeiro dia foi muito ruim comer por causa desse negócio de sangue que eu já falei pra vocês. Eu fiz a cirurgia à tarde, acho que foi 3 horas, se eu não me engano, 3 ou 4. E eu fui comer só sorvete antes de dormir. Mas eu comi tipo umas 5 colheradas, 4 assim, só pra realmente não ficar sem nada. Mas porque tava, sério, como eu falei pra vocês, eu tenho enjoo do gosto do sangue. Então era impossível você comer e acabar não indo nada. Então eu não consegui, mas isso é uma coisa pessoal minha. Tem gente que faz cirurgia que consegue comer várias bolas de sorvete já no mesmo dia. Então isso é pessoal de cada um. No dia seguinte já foi bem mais tranquilo. Comi mais iogurte, gelatina é muito bom, gente, porque ajuda na quantidade de remédio que você tá tomando. Gelatina é algo, sei lá, que é um pouco mais proteica, né? Um pouco melhor. Recomendação também. Então, só coisas geladas. E a partir das 48 horas, você pode começar a introduzir coisas um pouquinho mais morninhas. Sopa, purê de batata, polenta, essas coisas. Então, eu fiquei basicamente só assim. E fala que você pode começar a introdução de alimentos sólidos também. Eu preferi não fazer isso ainda. Eu fiquei, eu acho que uns 4 dias só comendo coisa mole, depois das 48 horas de gelado também. Mas aí vai de como você se sente na recuperação. Então, basicamente foi isso. O atestado que a gente ganha de 3 dias, pelo menos o meu, foi assim. E eu tive que tomar 3 remédios ao total. Também não vou falar nome nem nada, porque isso é uma coisa entre você e a sua dentista, quem tá cuidando de você. Também não quero entrar muito nas recomendações, porque eu não sou dentista, não sou médica nem nada. Isso é uma coisa que você tem que fazer direto com o seu profissional, mas é importante você levar bem à risca as recomendações, sabe? Se fala pra fazer compressa, faz a compressa, porque isso é uma coisa que vai te ajudar. Eu deixei alguns videozinhos aí que eu gravei durante os meus dias de recuperação, então vou deixar eles aí pra vocês. Perguntaram se dói, eu já dei uma falada pra vocês, né, sobre isso, e quando eu fui tirar os pontos, que é uma semana depois de você fazer cirurgia,
um dente especificamente estava doendo mais, que foi o mais trabalhoso na hora da cirurgia. Eu até fiquei com medo que tivesse dado alguma infecção, alguma coisa assim. E 24 horas antes de eu tirar os meus pontos, eu tive uma febre. Eu tive uma febre meio alta e ela não passava. Eu fui no médico e ele me receitou antibiótico e anti-inflamatório de novo. Falei pra ele do dente, falei que eu ia na dentista. Fui no médico de manhã e à tarde eu ia tirar os pontos. Só que eu preferi não comprar o remédio antes, porque eu queria ir na dentista pra ela ver meu dente como é que tava, né? Eu fui lá, ela falou que tava tudo normal. Inclusive, gente, ela falou que às vezes entra alguma comida e que pode ser por isso que tá doendo. Então ela pegou uma seringa e fez uma limpeza ali do buraco que fica, porque fica um buraco até cicatrizar totalmente, que demora, sei lá, uns 30, 40 dias. E ela tirou os pontos normalmente. E, gente, é um alívio quando tira os pontos, sério. Porque no início, claro que precisa, né? Mas uma semana depois, querendo ou não, os pontos eles deixam aquela área meio dolorida, meio imobilizada, né? Então, às vezes acaba doendo e é por conta dos pontos, nem por conta da cirurgia. Quando ela tirou, eu conseguia mover minha boca muito melhor e a partir daí que eu consegui realmente a começar a introduzir coisas mais sólidas. Então, foi muito bom tirar os pontos. Não fiquem com medo de tirar os pontos. E eu já soube de casos que a dentista esqueceu um ponto lá, então confira também se todos os pontos foram tirados. O meu foi tudo tirado. E aí, gente, uma coisa que eu fiquei chocada, eu até compartilhei com a minha prima, que faz medicina, e ela também ficou chocada. A seringa que ela usou pra fazer a higienização do meu ponto, né, do buraco que eu falei pra vocês que tava doendo um pouco, foi essa seringa aqui. Aí ela me deu pra eu levar pra casa e fazer a higienização em casa. E, gente, isso geralmente não acontece. Só que eu fiquei um pouco assustada, porque quando eu passo essa seringa, às vezes sai, tipo, um grão de arroz do buraco do dente. E eu fico pensando, porque a maioria das pessoas não recebem. Eu acho que de todo mundo que eu conheço, eu fui a única pessoa que recebia seringa. As pessoas, tipo, é normal não darem, é normal, tá? Não se desespere. Mas eu fiquei muito assustada, porque quer dizer que as comidas entram no buraco e que se cicatriza com a comida lá dentro mesmo, sabe? Eu fiquei um pouco chocada com essa informação. Mas eu tenho uma seringa e eu faço a higienização do buraco do dente. Caso você queira pedir uma seringa pra higienizar pra sua dentista, porque ela é diferente, né? Enfim, só compartilhando mesmo. Você tem que aprender certinho como faz, então não tente fazer isso em casa sozinho. Só precisava compartilhar porque eu achei chocante. Claro que fazendo um bochecho, depois de um tempo você pode voltar a fazer bochecho. Vai sair algum resíduo que ficou e coisa assim. Mas um grão de arroz que às vezes tá preso lá dentro não sai com bochecho, entendeu? Enfim. E foi basicamente isso, gente. Essa foi toda a minha experiência. Depois de tirar os pontos foi bem mais tranquilo, sério. Foi um alívio realmente. E dando um respaldo aí da minha febre, que eu fiquei meio mal, é porque eu sou um pouco resistente a antibiótico já. Eu desde pequena tinha dor de ouvido e coisas assim, então é um histórico já que eu tenho uma resistência alta a antibiótico. Então, provavelmente, como você toma um antibiótico mais fraco e mais comum para esse tipo de cirurgia, que, sei lá, para 90% das pessoas tá ok, eu provavelmente adquiri alguma coisa aí no processo, sabe? Então, aí eu tomei os remédios que o médico passou, que foi outro antibiótico anti-inflamatório, e deu tudo certo depois. Então, eu tive febre sim, mas não foi necessariamente por conta da cirurgia, mas sim por conta da minha imunidade baixa. Então foi isso, gente. Desculpa aí, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu queria explicar tintim por tintim pra vocês, sei lá, tentar tranquilizar um pouco e falar a realidade, né? Pra vocês já irem esperando que vão sentir pressão ali no dente na hora da cirurgia, sabendo que vai ter muito sangue no primeiro dia, que nos outros dias depois vai diminuir, vai parar, tranquilo. Então, pra vocês já terem ideia do que vai acontecer mesmo. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com alguém aí que também tá nesse processo. E espero realmente ter ajudado. Não esqueçam de compartilhar a sua experiência aqui embaixo. Beijinhos e até o próximo vídeo.